Pouco tempo depois que o mundo lamentou a morte de Chadwick Boseman, Denzel Washington chorou e declarou: "Eles mentiram. A morte dele não é o que estão dizendo a vocês." Com uma emoção sincera, Washington compartilhou uma revelação reveladora sobre os últimos dias de Chadwick, que mudou tudo. Vamos começar. O início da vida de Chadwick Aaron Boseman nasceu em 29 de novembro de 1976, em Anderson, Carolina do Sul. Uma cidade muito distante dos holofotes de Hollywood, mas que moldou a força moral e a resiliência que ele carregou por toda a vida. As palavras emocionadas de Denzel Washington, "They lied, his death is not what you're being told", apontam para uma verdade mais profunda sobre a jornada de Chadwick, enraizada nos valores poderosos incutidos por seus pais, Carolyn e Leroy. Desde cedo, Chadwick demonstrou uma capacidade única de canalizar a dor pessoal para a arte, um dom que mais tarde definiria seu legado. Na Telhana High School, depois que um trágico tiroteio tirou a vida de um de seus colegas de classe, Chadwick escreveu e encenou sua primeira peça, Crossroads, para homenagear a memória de seu amigo. Esse momento sinalizou sua percepção de que o teatro e as artes poderiam transformar a dor profunda em propósito, um ethos que permaneceu central em sua carreira e que pode ter contribuído para as convicções profundas que ele manteve até seus últimos dias. Durante esses anos, Chadwick também praticou artes marciais, um interesse que ressurgiria em sua carreira posterior em Hollywood, pois cultivou agilidade, disciplina e um profundo respeito pela prática. Amigos de sua juventude o descreviam como calmo, mas determinado, parecendo mais velho do que sua idade. Mesmo naquela época, ele queria fazer mais do que apenas perseguir um sonho pessoal. Ele queria fazer a diferença. Na Telhana, Chadwick também competiu em discursos e debates, o que lhe permitiu desenvolver um conforto precoce com o desempenho e a fala em público. De acordo com os registros da National Speech and Debate Association, ele chegou a ficar em 8º lugar em oratória original no Torneio Nacional de 1995. Pode-se imaginar esse sucesso como um indício da extraordinária presença de palco que ele apresentaria mais tarde na Broadway, em Hollywood, e até mesmo em locais íntimos do campus. Os principais relatos tendem a mencionar Chadwick apenas brevemente antes de falar sobre seus anos de faculdade e seu eventual estrelato. Raramente é destacado o fato de que sua forte bússola moral foi forjada em um lar amoroso e em uma comunidade que lhe dava apoio. Seus pais estavam muito envolvidos em sua vida, tanto que, de acordo com anedotas de colegas do elenco e da equipe, eles apareciam nos sets de filmagem décadas depois para garantir que ele estava indo bem. Essa base familiar ajudou a incutir desde cedo um senso de responsabilidade, compaixão e o desejo de usar a criatividade para curar. Embora esses detalhes possam parecer secundários na narrativa de Rising Star, eles iluminam a essência de quem era Chadwick, um jovem que acreditava no uso da arte para lidar com a dor e a injustiça. Essa mentalidade continuaria ao longo de sua carreira, moldando sua escolha de papéis e a maneira como ele lidava com os intensos holofotes que acabariam por segui-lo. Sementes de grandeza. A Universidade de Howard, Felicia Rashad e o presente de Denzel Washington que mudou sua vida. Em um momento que mais tarde assumiria um significado ainda mais profundo, Denzel Washington discretamente fez um investimento extraordinário no futuro de Chadwick Boseman, um gesto que Chadwick descreveria como fundamental, não apenas para sua carreira, mas para seu próprio destino. Anos antes de seu falecimento prematuro, esse ato de generosidade plantou as sementes para a ascensão meteórica de Chadwick e para o legado que tocaria milhões de pessoas. Ao se formar no ensino médio em 1995, Chadwick enfrentou uma encruzilhada. Ou seguia uma possível bolsa de estudos para jogar basquete, ou seguia a vocação criativa que havia surgido depois de uma encruzilhada. Fiel à sua visão da arte como um meio de curar e inspirar, ele escolheu um caminho mais criativo e se matriculou na Howard University em Washington, D.C. Conhecida como a Meca, a Howard ocupa um lugar de prestígio entre as faculdades e universidades historicamente negras, as HBCUs. Para Chadwick, o campus proporcionou um ambiente onde ele pôde crescer artística e culturalmente. Ele se formou em direção, um fato muitas vezes ignorado. Embora muitos conheçam Chadwick Boseman principalmente como ator, sua paixão inicial, ele se formou em direção, um fato muitas vezes ignorado.
Embora muitos conheçam Chadwick Boseman principalmente como ator, sua paixão inicial era escrever e dirigir. No entanto, um dos requisitos do programa, Chili Direção de Howard era ter aulas de atuação para entender melhor como se comunicar com os artistas. Durante esse tempo, ele estudou com mentores como Al Freeman Jr. e a lendária Felicia Rashad. Rashad, que muitos lembram como Claire Huxtable em The Cosby Show, reconheceu um potencial impressionante no jovem estudante. Quando Chadwick e alguns de seus colegas de classe foram aceitos em um prestigiado programa de teatro de verão na British American Drama Academy, em Oxford, Felicia Rashad recorreu a seu amigo Denzel Washington, que discretamente financiou a mensalidade. Essa intervenção singular de Denzel Washington tornou-se um ponto de inflexão. Denzel discretamente passou um cheque para cobrir a mensalidade de Chadwick e de vários outros alunos. Na época, Chadwick não sabia quem era o benfeitor. Somente mais tarde ele abriu uma carta identificando Denzel Washington como o doador. Esse tipo de generosidade silenciosa geralmente passa despercebida nos relatos da mídia. Em vez disso, muitos a mencionam como uma anedota encantadora. Denzel pagou as mensalidades de Chadwick, sem elaborar o significado mais amplo. Na verdade, esse presente moldou o futuro da narrativa negra em Hollywood. Foi um momento de passar o bastão. De uma figura imponente de uma geração para uma nova voz em ascensão, a gentileza de Denzel Washington exemplificou um espírito de elevação comunitária, especialmente importante em uma HBCU como a Howard, onde as histórias de excelência negra se cruzam com as lutas diárias contra as barreiras sistêmicas. Mais tarde, Chadwick refletiu que a contribuição de Denzel foi mais do que uma bolsa de estudos. Foi uma profunda responsabilidade. Quando ele finalmente falou sobre isso publicamente em 2019, na ocasião da homenagem a Denzel no AFI Life Achievement Award, suas palavras ressaltaram um senso de destino. Ele disse a famosa frase: "Não existe Pantera Negra sem Denzel Washington." Essa declaração capturou não apenas um ponto de gratidão, mas o reconhecimento de que os investimentos da comunidade uns nos outros têm o poder de mudar paisagens culturais inteiras. Esse capítulo da jornada de Chadwick ilustra o papel profundo que a comunidade e a orientação desempenharam na formação dele. Chadwick Boseman foi impulsionado por oportunidades que vieram de mentores que acreditaram nele, desde a orientação de Felicia Rashad até o patrocínio inesperado de Denzel Washington. Cada ato de apoio veio com uma ordem tácita de usar seus talentos para algo maior do que o ganho pessoal. Esse senso tranquilo de responsabilidade o definiria, mesmo em seus últimos anos, quando ele protegeu tenazmente a dignidade e a autenticidade tanto de sua vida pessoal quanto dos papéis principais que representou. Esses momentos de propósito compartilhado, repletos de emoções sinceras, são fundamentais para entender por que a declaração posterior de Denzel sobre os últimos dias de Chadwick teve tanto peso. Eles mentiram. A morte dele não é o que está sendo contado. Uma lenda em formação. Muito antes de o mundo lamentar sua perda, Chadwick Boseman já estava lançando as bases para um legado que transcenderia Hollywood. Depois da faculdade, Chadwick se mudou para o Brooklyn e começou a navegar pela típica rotina de audições. Embora tenha conseguido papéis menores na televisão em programas como Third Watch, Law and Order, CSI, NUI e UAR, ele também enfrentou adversidades no início da carreira. Um incidente bem conhecido o fez ser demitido de uma novela por questionar estereótipos embutidos no roteiro. Esse incidente revela muito sobre a trajetória futura de Chadwick. Mesmo sendo um ator desconhecido, ele se recusou a se comprometer com questões de integridade e representação. Seu papel de destaque chegou em 2013, ao interpretar Jackie Robinson em 42. Esse elenco foi um ponto de virada não apenas para uma carreira de Chadwick, mas para a abordagem de Hollywood às narrativas históricas negras. A viúva de Jackie Robinson, Rachel Robinson, elogiou especificamente o desempenho de Chadwick por ter capturado a essência de seu falecido marido. Os críticos consideraram a atuação uma estrela, observando sua capacidade de equilibrar a coragem de Robinson com uma vulnerabilidade realista. Em 2014, Chadwick interpretou outro ícone cultural, James Brown, em Get On Up. Essa interpretação exigiu um estudo profundo do estilo único de Brown, sua dança, seus padrões de fala e sua presença mercurial no palco. A dedicação intensa de Chadwick ficou evidente.
Ele mesmo executou muitas das sequências de dança e cantou partes da trilha sonora, acrescentando autenticidade que impressionou os críticos e o público. Essa dedicação repercutiu profundamente, consolidando sua reputação como um ator que não apenas interpretava papéis de pioneiros afro-americanos, mas os encarnava. Pouco tempo depois, ele interpretou Thurgood Marshall no filme Marshall, de 2017, sobre o início da carreira do primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte. Em cada um desses retratos, Jackie Robinson, James Brown e Thurgood Marshall, houve um impulso consistente para iluminar a excelência e a perseverança dos negros. Longe de serem meros papéis de celebridades, esses personagens carregavam histórias de peso que Chadwick abordou com seriedade e deferência. Quando a Marvel Studios entrou em cena, Chadwick já havia estabelecido um nicho para retratar figuras que moldaram a cultura e lutaram contra imensas adversidades. Embora possa parecer que o gênero de super-heróis tenha marcado um pivô completo, a verdade é que entrar na pele de T'Challa se alinhou perfeitamente com seu ethos criativo. Assim como Jackie Robinson, T'Challa foi um pioneiro em seu próprio mundo fictício. Um rei africano que presidia uma Wakanda tecnologicamente avançada e nunca colonizada. Na cobertura convencional, esses papéis biográficos são frequentemente reduzidos a pontos. Ele interpretou Jackie Robinson, James Brown e Thurgood Marshall. Depois tornou-se o Pantera Negra. Falta o fio mais profundo que liga todos esses personagens. Cada um deles foi um emblema da identidade negra. Cada um deles superou uma oposição formidável, e cada um deles exigiu que Chadwick explorasse as reservas espirituais e físicas que acabariam por definir seu legado. Mais tarde, quando Denzel Washington começou a chorar, declarando: "Eles mentiram. A morte dele não é o que estão dizendo." Foi mais do que uma reação emocional. Foi um chamado para honrar as verdades mais profundas por trás da jornada de Chadwick, para entender o imenso custo físico e espiritual de seu compromisso, e para reconhecer o extraordinário legado que ele deixou. O nascimento de um rei, como o Pantera Negra, redefiniu uma geração. Os fãs da Marvel viram pela primeira vez Chadwick Boseman como T'Challa em Capitão América Guerra Civil, em 2016. Embora seu tempo de tela tenha sido limitado, sua presença foi marcante. T'Challa era majestoso, estoico e exalava um ar de autoridade, sugerindo algo maior. No entanto, poucos sabiam que, nos bastidores, Chadwick já estava travando uma guerra pessoal contra o câncer de cólon em estágio 3, diagnosticado naquele mesmo ano. 2 anos depois, em 2018, Pantera Negra estreou e se tornou um fenômeno mundial. Ganhou mais de US$ 1,3 bilhão nas bilheterias. Recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, e alimentou discussões sobre a representação africana na mídia convencional. A tecnologia avançada e a herança orgulhosa de Wakanda contrastaram fortemente com as representações típicas de Hollywood sobre a África. Para inúmeros espectadores negros, Pantera Negra representou um marco cultural, celebrando a diáspora africana de uma forma raramente vista em filmes de grande sucesso. A insistência de Chadwick na autenticidade moldou o filme. Ele fez campanha para que o sotaque de T'Challa fosse africano, e não britânico ou americano, resistindo aos executivos da Marvel que temiam que o público tivesse dificuldade para entendê-lo. Ele venceu essa batalha, consolidando o Walt Disney como o melhor filme do gênero. Ele venceu essa batalha, consolidando o Wakanda como uma nação intocada pelo colonialismo. Essa escolha, aparentemente pequena, falou muito sobre a dedicação de Chadwick em honrar as raízes africanas, em vez de recorrer a escolhas mais comercializáveis, mas menos verdadeiras. O fenômeno foi muito além dos números de bilheteria. Nos cinemas do mundo todo, especialmente durante as primeiras semanas, o público chegou vestindo trajes africanos, fazendo a saudação de Wakanda, Wakanda Forever, nos saguões e comemorando o que parecia ser um momento muito esperado de grande representação negra. O filme teve tanto impacto cultural que se tornou um ponto de referência para a discussão não apenas de narrativas de super-heróis, mas também de questões raciais sistêmicas, incluindo a representação em Hollywood. Em meio a esse triunfo, Chadwick estava fazendo malabarismos com turnês de imprensa, treinamento físico e inúmeras aparições públicas. Mesmo assim, ele continuou a se submeter a quimioterapia e cirurgias. As pessoas mais próximas a ele às vezes notavam cansaço ou dor, mas o público em geral não sabia. Mais tarde, amigos e colegas relembraram
como ele desaparecia durante os intervalos para descansar ou controlar a dor e depois voltava sem reclamar, incorporando o comportamento calmo, porém feroz, de T'Challa. Embora a narrativa dominante destaque Pantera Negra como um momento decisivo de sua carreira, poucos artigos exploraram a precariedade da saúde de Chadwick na época. A narrativa que recebemos dizia basicamente: Pantera Negra é um grande sucesso. Chadwick Boseman é catapultado para a fama internacional, mas esse enquadramento raramente menciona suas lutas particulares ou o heroísmo pessoal necessário para continuar apresentando um desempenho tão intenso. Quando Denzel Washington declarou, eles mentiram. Sua morte não é o que está sendo dito. Não se tratava apenas de uma defesa do legado de Chadwick. Foi um chamado para reconhecer a profundidade de sua humanidade. Nos bastidores, entre 2018 e 2020, Chadwick Boseman reprisou T'Challa em Avengers, Infinity War e Avengers, Endgame, filmou 21 Bridges e colaborou com o diretor Spike Lee em They Fight Blood, filmado na Tailândia. Qualquer pessoa que tenha trabalhado em grandes filmes de ação sabe que os dias longos e exaustivos podem esgotar até mesmo os artistas mais saudáveis. Para Chadwick, a pressão foi ampliada pelo tratamento contínuo contra o câncer de cólon. Os efeitos colaterais da quimioterapia podem ser incapacitantes: náusea, fadiga, imunidade comprometida. Mesmo assim, ele insistiu em realizar cenas de luta, acrobacias e filmagens em locais imersivos. Membros importantes da equipe pessoal de Chadwick, incluindo a maquiadora Sian Richards, a cabeleireira Deidre Dixon e o figurinista pessoal Craig Anthony, revelaram que sentiam uma responsabilidade protetora. Eles administravam pequenos detalhes para protegê-lo de tensões indevidas, como ajustar os horários das filmagens quando possível, preparar lanches saudáveis ou bebidas hidratantes para combater a exaustão e manter uma zona segura onde ele pudesse descansar momentaneamente ou se concentrar novamente. Às vezes, os estúdios questionavam por que ele precisava dessa comitiva, descartando-os como um séquito em vez de cuidadores essenciais. Chadwick, no entanto, manteve-se firme. Ele priorizava ter as pessoas que realmente entendiam suas necessidades físicas e emocionais. Os colegas mais próximos respeitavam seu sigilo. Para muitos no set, o entendimento era que algo estava acontecendo com ele. Ele parece cansado ou mais fraco do que o normal, mas Chadwick raramente abordava o assunto diretamente, e eles não se intrometiam. Ele acreditava que qualquer conhecimento público de sua condição poderia ofuscar suas atuações. Chadwick raramente abordava o assunto diretamente, e eles não se intrometiam. Ele acreditava que o conhecimento público de sua condição poderia ofuscar suas apresentações, causar pena ou complicar o processo de produção. Enquanto o público via um rei invencível na tela, poucos percebiam os imensos desafios que ele enfrentava para dar vida àqueles personagens. Consequências da morte. Quando chegou a notícia oficial sobre a morte de Chadwick em 28 de agosto de 2020, a declaração de sua família revelou que ele havia sido diagnosticado com câncer de cólon em estágio 3 em 2016, que acabou progredindo para o estágio 4. A declaração terminou com uma nota sobre como tinha sido a honra de sua carreira dar vida ao rei T'Challa. Na pressa da cobertura imediata, as manchetes ecoaram universalmente. A estrela de Pantera Negra morreu aos 43 anos após uma batalha particular contra o câncer de cólon. Essas manchetes reduzem a narrativa oficial a "ele lutou secretamente contra o câncer por 4 anos". Essa declaração não consegue transmitir o heroísmo diário exigido por esse segredo. Ela não descreve a armadura emocional que ele teve de vestir para aparecer nos tapetes vermelhos, com um sorriso radiante, enquanto lutava em particular contra uma dor física intensa. Não descreve as complexidades das filmagens em ambientes adversos, como as selvas da Tailândia para The Fight Blood, onde a desidratação ou as infecções podem ter consequências catastróficas para alguém que esteja fazendo quimioterapia. As manchetes capturaram os fatos médicos, mas deixaram espaços em branco consideráveis. Por um lado, elas não se aprofundaram nas decisões pessoais e profissionais que o levaram a proteger sua condição dos olhos do público. Também não conseguiram transmitir a profundidade espiritual por trás de sua recusa em se tornar o rosto de uma doença, preferindo permanecer o rosto de personagens negros dinâmicos que inspirariam outras pessoas. A narrativa pública era uma meia-verdade higienizada.
O jornalismo geralmente trabalha com pontos superficiais, especialmente quando se trata de doenças e mortes de celebridades. Entretanto, a realidade mais profunda é que Chadwick optou por manter o silêncio a fim de proteger sua dignidade pessoal e a integridade de cada projeto cinematográfico que empreendeu. Muitos dos que trabalharam com ele souberam de sua doença somente após seu falecimento. Até mesmo Denzel Washington, que produziu Ma Rainey's Black Bottom, o último filme de Chadwick, admitiu mais tarde que não sabia da gravidade da doença de Chadwick. Ele se lembra de ter notado que Chadwick parecia mais cansado do que o normal, às vezes precisando de apoio extra, mas não tinha ideia de que se tratava de um câncer em estágio terminal. Se uma figura tão importante como Denzel permaneceu em grande parte inconsciente, e isso ressalta o quanto Chadwick foi deliberado e bem-sucedido em manter esse capítulo de sua vida protegido. Quando a notícia de sua morte se tornou oficial, muitos fãs e observadores foram pegos de surpresa, alguns chateados por ninguém ter dado o alarme ou por nenhum jornalista de entretenimento importante ter tomado conhecimento de sua doença. Outros especularam sobre conspirações, perguntando-se como os estúdios Marvel ou a Disney não poderiam saber. No entanto, as pessoas próximas a Chadwick descrevem como ele guardava meticulosamente sua vida pessoal e como seus colegas respeitavam essa escolha. Ele não era um astro típico em busca de validação da mídia. Vida pessoal e o quanto seus colegas respeitavam essa escolha. Ele não era um típico astro em busca de validação da mídia. Nas entrevistas, ele sempre redirecionava as perguntas para sua arte ou para questões sociais mais amplas. Uma disciplina tranquila, quase monástica, estava arraigada em sua maneira de lidar com a imprensa, a fama e os relacionamentos. Alegações especulativas e a resposta de Denzel Washington. Logo após a morte de Chadwick Boseman, uma onda de reportagens especulativas começou a ofuscar a narrativa original sobre sua doença. Alguns comentaristas ou colunistas online sugeriram que Boseman havia agido por insegurança ou arrogância ao manter em sigilo sua batalha contra o câncer. Os rumores afirmavam que ele poderia ter sobrevivido. Colunistas sugeriam que Boseman havia agido por insegurança ou arrogância ao manter sua batalha contra o câncer em sigilo. Os rumores afirmavam que ele poderia ter sobrevivido se tivesse se manifestado antes, o que implicava que seu segredo foi um erro fatal. Essas especulações pintaram Boseman como fraco por esconder sua condição e insinuaram que o orgulho o levou a priorizar a imagem pública em vez de buscar ajuda mais ampla. Quando esses rumores começaram a ganhar força, Denzel Washington entrou em cena para esclarecer as coisas. Ele declarou: "A morte de Chadwick Boseman não é o que estão dizendo a vocês, com a intenção de interromper a disseminação de narrativas enganosas." Ele afirmou com firmeza que eles mentiram. Sua resposta firme serviu não apenas para defender o legado de Chadwick, mas também para enfatizar que Boseman havia feito escolhas conscientes com base em suas convicções pessoais. Em vez de arrogância, enfatizou Washington, o silêncio de Chadwick foi um reflexo de sua natureza privada, senso de dignidade e desejo de proteger seus entes queridos da atenção sensacionalista. O tributo de Denzel Washington, que se desfaz em lágrimas. Quando a notícia da morte de Chadwick foi divulgada, surgiram relatos sobre a angústia pessoal de Denzel. Enquanto alguns insistiam que ele estava chorando, outros o descreviam como exteriormente estoico, mas profundamente abalado. Ele se referiu a Chadwick como uma alma gentil e um artista brilhante que seria lembrado por suas atuações icônicas, acrescentando que havia sentido algo estranho durante as filmagens de Ma Rainey's Black Bottom, mas nunca imaginou que fosse uma condição de risco de vida. O tributo de Washington teve um significado profundo para todo o setor. Ela mostrou que os relacionamentos de Chadwick em Hollywood eram baseados em sinceridade e respeito. As lágrimas que muitos testemunharam, metafóricas ou não foram apenas pelo falecimento de Chadwick, mas por um futuro perdido e pela constatação de que nem mesmo as pessoas mais próximas a ele poderiam poupá-lo de seu sofrimento. Mais importante ainda, a postura de Denzel serviu como um baluarte contra as especulações errôneas que ameaçavam manchar o legado de um homem que, até seus momentos finais, escolheu a dignidade, a resiliência tranquila e o compromisso inabalável com sua arte. O legado que desafia as manchetes, o legado cinematográfico de Chadwick Boseman é extenso, desde 42 até Pantera Negra.
Cada papel exemplifica o compromisso de retratar heróis negros que enfrentaram barreiras opressivas e ousaram remodelar seus mundos. Mas uma parte mais profunda de seu legado vai além das telas. Primeiro, ele praticou uma filantropia discreta. Boseman doou tempo e recursos para organizações como o St. Jude Children's Research Hospital, Jude. Surgiram relatos de que ele ligou para um produtor pouco antes de sua morte, perguntando a melhor forma de enviar presentes para crianças que lutavam contra o câncer. De acordo com a Jackie Robinson Foundation, ele participava com frequência de eventos para jovens, incentivando as crianças negras a sonharem alto, assim como ele sonhou. Em segundo lugar, ele transformou a maneira como Hollywood percebia os sucessos de bilheteria dirigidos por negros. Antes de Pantera Negra, a sabedoria convencional era que esses filmes não encontrariam um grande público internacional. Pantera Negra acabou com esse mito. Chadwick, como Rei T'Challa, tornou-se a personificação viva de uma mudança no financiamento e na seleção de elenco de Hollywood. Em terceiro lugar, Boseman insistiu na autenticidade. Seja ao se recusar a usar um sotaque não africano em Wakanda ou ao desafiar os tropos ofensivos dos roteiros, ele nunca seguiu o caminho conveniente. Esse princípio se estendeu às interações no set de filmagem, onde ele frequentemente usava sua plataforma para defender salários justos e melhores condições de trabalho, às vezes até doando parte de seu salário para garantir que um colega recebesse a compensação que merecia. Por fim, ele criou novos padrões de dignidade para figuras públicas que lidam com doenças. Alguns veem seu sigilo como uma recusa em parecer vulnerável. Outros, como Denzel Washington, o interpretam como a maior devoção ao ofício. De qualquer forma, ele demonstrou que os maiores adversários de uma pessoa às vezes são travados internamente, além das câmeras e da publicidade. Embora muitas celebridades optem compreensivelmente por compartilhar desafios de saúde, a decisão de Chadwick enfatizou o poder dos limites pessoais, lembrando ao mundo que nem todas as histórias precisam ser transmitidas para serem significativas. Em suma, a cobertura do mainstream geralmente se concentra em seus filmes ou na natureza abrupta de sua morte, mas seu legado reflete um espírito inquebrantável, cultivado desde a infância, nutrido por mentores como Denzel Washington e Felicia Rashad, e sustentado por sua crença inabalável na capacidade da arte de transformar vidas. A vida de Chadwick Boseman ressalta o poder do propósito, a resiliência da fé e o profundo efeito que um único indivíduo pode ter sobre a cultura. Ele foi muito mais do que um ator talentoso que estrelou filmes de super-heróis e biográficos. Ele foi um guardião de histórias e um protetor da dignidade por trás delas. Embora sua causa oficial de morte tenha sido câncer de cólon, esse fato médico oferece apenas um vislumbre superficial do que realmente aconteceu. A história real reflete um homem profundamente espiritual que acreditava ter uma missão a cumprir. Ele se tornou um farol, não apenas para o público negro, mas para qualquer pessoa que veja heroísmo em defender a verdade, a autenticidade e a compaixão em um mundo ávido por manchetes rápidas. Seu legado perdura em cada criança que se sente mais poderosa depois de assistir a Pantera Negra, em cada instituição historicamente negra que vê um ex-aluno que se recusou a se render à adversidade e em cada artista emergente talentoso que sonha mais alto porque vê o que Chadwick conquistou. Tem alguma opinião ou pergunta sobre sua notável jornada? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários abaixo e não deixe de se inscrever para receber mais artigos detalhados e percepções dos bastidores sobre as histórias que estão moldando nosso mundo.